Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Cabe também à nossa doutrina esclarecer, né? E hoje eu vim trazer o tema, as irmãs Fox e o início do Espiritismo. Teve a colaboração da nossa colaboradora daqui da casa, Eliane, que ajustou o material, prontamente se dispôs a estar me ajudando nessa pesquisa, porque é muito importante a gente saber de onde tudo surgiu, né? Como é que isso começou? Como é que essa doutrina começou? Da onde que começaram esses fenômenos? E como é que eles foram identificados como algo inteligente e nomeados de espírito, que eram espíritos, né? Esses movimentos que começaram lá em 1848 com as irmãs Fox. Já está lá, seu Di? Já está. Então, foi da vontade de Deus, né? A doutrina surgiu da vontade de Deus. Não foi criação dos homens, não foi uma coisa que estava faltando e alguém resolveu colocar naquele lugar, mas que quis Deus que essa revelação viesse e veio de uma forma muito simples, através de crianças, né? Através de crianças muito pequenas que acabaram tendo as primeiras manifestações de que de fato o espiritismo existia, o espírito existe e é um fenômeno inteligente. Então, não era algo assustador que denotava lá naquela pequena casa que a família chegou. Então, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico, incumbiu, pois, aos espíritos de levá-la de um polo ao outro. Esse fenômeno que aconteceu aqui em Hydesville, nos Estados Unidos, ele também aconteceu ao mesmo tempo em diversas partes do mundo. Não foi só ali. Ali é que foi mais propagado, né? Então, essa frase aqui, que quis Deus que viesse de uma forma mais simples, está ali no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E quem eram as irmãs Fox? Eram a Margarete, a Kate e a Leia. A Leia é essa maior. Ela não é citada porque ela não faz parte, os fenômenos foram vistos e entendidos e trocados pelas duas irmãs mais jovens, a Margarete e a Kate. A Leia teve um papel fundamental porque ela, como irmã mais velha, ela ajudou na divulgação desse fenômeno em toda a parte ali dos Estados Unidos, por orientação dos espíritos. Então, essas duas meninas muito pequenas foram agraciadas de um fenômeno que aconteceu na casa que eles vieram morar e puderam divulgar, né? Então, essas irmãs, elas ficaram mundialmente conhecidas, né? Após esses fenômenos em Hydesville, que foi numa cidade de Nova York. Então, essa irmã mais velha foi também orientada pelos espíritos de que as irmãs precisavam divulgar isso, que eram fenômenos que rapidamente ocuparam a notícia em vários lugares. Essa notícia se expandiu rapidamente. E ali, junto com o cristianismo, os grandes acontecimentos voltados para o cristianismo sempre ocorreram em ambientes muito humildes, a começar pelo nascimento de Jesus, que foi muito simples lá em Belém. Então, Jesus sempre procurou, Deus sempre procurou mostrar a fé, o cristianismo, Jesus, todos esses fenômenos de uma forma muito simples. Não teve muita sofisticação. Poderia ser bem sofisticado, mas não foi. Essas irmãs muito simples chegaram lá em Hydesville e começaram, então, a perceber esses fenômenos. Assim também o Consolador Prometido chegou num pacato vilarejo lá de Hydesville. E aí o cenário qual foi? Lá em 1847, a família Fox, que eram protestantes, alugaram, eles eram da Alemanha, né? E vieram para os Estados Unidos e se mudaram para uma pequena casa considerada pela população
como palco de estranhos acontecimentos, especialmente alguns ruídos assim de origem desconhecida. Sábado a gente estava aqui trabalhando, né, Rita? Eu conversei com a Rita a respeito de que ruídos eram aqueles, e depois, mais tarde, foi visto que era o espírito de um caixeiro viajante que morreu por ali, que foi assassinado naquele cenário, e ele foi aprisionado nas paredes da casa, né? Ficou preso ali. Então, ele não tinha como manifestar. E Deus utilizou aquelas meninas que tinham uma mediunidade e conseguiram, então, ele saiu daquela prisão e pôde se manifestar. Então, elas tiveram uma grande contribuição também para o espiritismo em relação a esse espírito que pôde se manifestar, né? Então, no início de 1848, os tais barulhos se intensificaram, né? Porque as meninas tinham essa mediunidade, e começaram até a prejudicar o quanto a família precisava de tranquilidade naquela casa e não conseguia. Até que a irmã mais nova, em 31 de março, então, a gente já está falando no começo do ano de 1848. Então, chegou uma hora que o incômodo foi tanto que a pequena, a menorzinha, a Kate, chegou e perguntou, né? Bateu palmas e disse: faça como eu, senhor pé rachado. Fez uma pergunta para o espírito. Bateu palmas 4 vezes e aí prontamente o espírito respondeu em 4 batidas. Então, ou seja, foi feita uma pergunta, imediatamente foi respondido. Então, ali já podia se perceber que havia um entendimento de algo que não era natural, mas que tinha uma inteligência. Então, a resposta não demorou muito e, a partir disso, se estipulou um diálogo, né? Um tipo de código de fala, que foi, na época, estabelecido como tipologia. Daí, Allan Kardec vai definir a tipologia como uma linguagem, né? Um dos primeiros modos de manifestação inteligente, que eram as batidas, observadas nas chamadas mesas girantes. Ele definiu, então, esse tipo de linguagem do espírito com o médium de tipologia. Essa comunicação, ela foi se evoluindo, né? Aos poucos, os acontecimentos foram sendo divulgados, e esse pacato vilarejo, muitas pessoas procuraram saber por que isso acontecia, e mesmo lugares mais distantes ficaram sabendo, que sabe como é que são, né? Vão divulgando, a notícia vai se espalhando, é algo novo, e começaram a questionar. E com o tempo, a forma de comunicação acabou evoluindo, davam letras de alfabeto, e a batida se fazia ouvir quando a letra desejada era pronunciada, formando dessa forma palavras e frases. Então, era algo realmente do outro lado que não era visto e que era de uma grande inteligência. Essa expansão, outros espíritos também se comunicaram. Dentre as primeiras mensagens recebidas do além, um dizia que as comunicações não deviam se limitar, né, e que aquele lugar, e que deveriam se espalhar pelo mundo. Então, já começava em outros lugares a acontecerem fenômenos, mas que não tinham sido assim estudados profundamente. A gente vai ver mais à frente quem foi, né, que conseguiu então organizar essa forma de comunicação do que não é visto, e de um fenômeno muito inteligente, e que apenas algumas pessoas possuíam essa capacidade de se comunicar. Os espíritos pediram para as meninas que se elas podiam fazer uma apresentação, que deveriam se expandir daquele lugar ali, lugar de Hydesville, e ir para um outro local maior, onde mais pessoas poderiam ver esses fenômenos. E eles foram lá em Rochester, uma cidade mais populosa, alguns quilômetros dali. E daí, ó, em 1949, já um ano depois, no dia 14 de novembro de 1849, realizou-se a primeira reunião mediúnica pública,
Hoje as reuniões mediúnicas acontecem dentro da casa espírita com os médios, né? Naquele tempo lá, no começo, não se sabia como fazer. Em 1849, então, a primeira reunião espírita foi documentada como o primeiro fenômeno, assim, a primeira aparição pública do fenômeno espírita. E foi ali no Corinthians Hall, o maior auditório daquela cidade, lá de Rochester, lá nos Estados Unidos. Então tinha um auditório muito grande, essas meninas foram convidadas a se apresentarem, porque acabou se tornando um certo tipo de espetáculo, né? Como é que as crianças conseguiam falar e as pessoas poderiam fazer perguntas e os espíritos responderem, né? Começou a ficar, tem uma certa especulação e acabou até se tornando algo divertido, né? Foi usado como diversão nas rodas sociais, assim, de fazerem perguntas, por exemplo, vai chover amanhã, né? Coisas assim que não estavam dentro da ciência e não era o propósito da doutrina. Então, esse aqui é o auditório lá, o Corinthians House, lá em Rochester, um auditório muito, até para a época, né? 1800, antes de 1850, então, muitas pessoas e as meninas, então, se apresentaram ali. As pessoas faziam perguntas e os espíritos respondiam, e aí ficou configurado a primeira reunião. Também tinha as mesas, aos inícios das comunicações, também tinham as mesas girantes, e daí foi fenômenos que aconteceram daí na Europa. O início das comunicações, elas se iniciaram primeiramente por ruídos e estalidos, que foram aos poucos melhorando, tornando-se variadas, complexas e muito eficientes. Chamou a atenção, então, de um grande estudioso lá na Europa. Os espíritos, que a princípio externavam seus pensamentos através de batidas, passaram a produzir outros tipos, né, de mesas, de tripé, em torno do qual estavam as pessoas. Então, por que escolheram mesas, né? Poderiam ter escolhido vários outros instrumentos locais, mas não, as mesas foram escolhidas por ser um local onde as pessoas se reuniam em torno, sentavam, seguravam a mão, né, um do outro em alguns momentos e a manifestação ali se fazia. A resposta era batendo com um dos pés da mesa no chão ou com duas batidas, que significava então o sim ou não. Já era suficiente, né? Perguntava, vai chover amanhã? Sim, não. Então a resposta era muito objetiva. E isso, para algumas pessoas, já bastava para ser extraordinário. Esta técnica ficou mundialmente conhecida como o fenômeno das mesas falantes ou girantes, que chegou em 1850 lá na Europa. Então, já em 1848, 49, 50 já se manifestava lá na Europa. Aí o fenômeno chega lá, nessa época tornou-se popular na Europa o fenômeno das mesas girantes, em que as mesas supostamente se moviam ou respondiam às perguntas durante as sessões. Esses acontecimentos, eles aconteciam eventualmente em alguns lugares assim distintos, com pessoas confiáveis, claro, mas começou também a chamar a atenção de um grande educador francês que era formado, né, principalmente em pedagogia, ele era um grande professor, ele escrevia sobre matemática, ele era um grande estudioso, e chamou a atenção dele como pode uma mesa se levantar do chão, responder perguntas sem ter ninguém visível para estar se manifestando. Aí ele pensa, né? Automaticamente tem um fenômeno inteligente por ali. E foi convidado, então, a participar de uma dessas sessões. E lá foi no caso aqui está Allan Kardec, mas na época, o nome dele, né, como ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, depois ele utiliza, quando ele começa a escrever, ele utiliza o nome Allan Kardec, porque um dos espíritos
disse, né, que ele deveria utilizar esse nome porque foi o nome dele em encarnações passadas. Então ele passou a utilizar mesmo porque para não interferir uma coisa com a outra. A profissão dele de professor, de pesquisador de tudo, e um que está pesquisando e escrevendo sobre fenômenos sobrenaturais. Então, ele passa a utilizar esse nome por orientação de Allan Kardec. E hoje a gente conhece muito mais Allan Kardec do que Hippolyte, né? A gente não conhece tanto, a gente sabe que tem um nome anterior, mas o Allan Kardec é o que está em todas as obras. Foi o nome, então, que ele utilizou para todas as obras que ele fez. Comunicação que virou moda. Isso era uma preocupação, né? Porque esse fenômeno generalizou-se, pegou muitas pessoas, muitos lugares, e esse era o intuito da doutrina, segundo Jesus, é que a doutrina fosse difundida pelo mundo todo. Mas como qualquer outro fenômeno, ela também pega outros caminhos que não foi o inicialmente feito, né? Então, a comunicação com os espíritos se generalizou pelos 5 continentes. A notícia dos fenômenos misteriosos que se produziram na América suscitou na França viva curiosidade e logo nos salões a moda era interrogar os espíritos sobre as mais diversas e mais fúteis questões ali. Então, pegou-se a pessoa ter esse fenômeno, ela ter essa mediunidade, acabou sendo uma pessoa que ia acabar utilizando disso por uma coisa que não foi o objetivo. Tanto que as irmãs Fox, elas tiveram que se retratar, né? Elas, em algum momento ali, elas disseram que aquilo não era verdadeiro, que elas estavam fazendo, não era verdadeiro. E daí lá na vida adulta, bem mais tarde, elas confirmaram que de fato tudo aquilo ali era verdade, que os espíritos de fato se comunicavam. Mas foi uma pressão muito grande sobre elas também, né? Duas meninas que vêm morar num vilarejo e de repente pegam uma proporção elas foram muito expostas e muito novinhas. E isso causa, né, se não tem um preparo, vai causar prejuízos na vida dessas meninas mais tarde. Então, era um passatempo que virou moda. Então, o nome já diz, passatempo. E esse passatempo também, como qualquer moda, ele passa e daqui a pouco não teve mais um significado importante. Esse fenômeno, com a chegada, né, tem a chegada do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Iniciava-se assim o grande movimento da espiritualidade a fim de trazer a nova revelação para a humanidade. Ou seja, a doutrina espírita, ela é consoladora, ela explica muita coisa, ela traz essa, a gente consegue compreender as nossas relações enquanto família, enquanto indivíduo, o quanto a gente pode estar de fato nesta encarnação evoluindo a respeito do que a gente não conseguiu em encarnações passadas. Então, a chegada do Consolador Prometido, a gente pode pensar no marco de 1848, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, mas ela pegou todos os continentes, foi divulgada no mundo inteiro. E havia chegado. Então, através da mediunidade, os espíritos podiam se comunicar e trazer as informações necessárias para o homem de saber aceitar-se mediante comprovação científica a existência do espírito, da continuação da vida após a morte, possibilitando a fé raciocinada e a aproximação da ciência com a religião. Então, aí teve a pesquisa de Allan Kardec, então uniu ciência e religião, e principalmente ficou claro de que existe vida após a morte. Enquanto outras doutrinas diziam que a morte encerrava
a nossa estadia por aqui, vem o Consolador prometido e diz que existe vida após a morte, que a gente não encerra tudo quando há o falecimento, né? Quando há o desencarne. Isso é um fenômeno, uma grande revelação, né? Após a divulgação dos fenômenos, a vida das irmãs mudou profundamente, né? Elas passaram a participar de reuniões públicas, voltando lá nas irmãs, né? Realizar demonstrações mediúnicas, viajar por várias cidades dos Estados Unidos, conviver com jornalistas, curiosos e investigadores e enfrentar críticas, exposições públicas e pressões sociais. Por isso que elas se retrataram. Devido a toda essa pressão aqui, elas disseram que aquilo não era verdade, né? Mais tarde, confirmaram. Então, o que aconteceu com essas irmãs, né? Tão jovens, sendo expostas dessa forma e tiveram o grande fenômeno que foi a divulgação do espiritismo no começo lá. Elas tiveram dificuldades, né, na vida adulta. A Margarete e a Kate passaram por fases de bastante instabilidade emocional. Várias coisas aconteceram com elas e elas conseguiram, né? Elas poderiam não ter ido à frente nisso, mas elas foram. A irmã mais velha ajudou. Não aparece ali o papel dos pais na história, né? O que os pais, qual o papel dos pais nessa condução? E na visão histórica, as irmãs Fox viveram entre a simplicidade de uma vida rural do século XIX, a intensa exposição pública provocada pelo nascimento do espiritismo moderno, e sua trajetória acabou, né, tanto pela fama quanto pelo sofrimento pessoal e as controvérsias, né, se era verdadeiro ou falso aquilo que elas apresentavam. E com isso, a gente encerra essa nossa explanação e traz a questão do início do espiritismo, como ele, a partir de 1848, com essa manifestação lá em Hartsville, o quanto, até hoje, 2026, a evolução que isso foi vindo, né? Com a psicografia, né? Nós temos o Chico Xavier com várias obras, muito foi esclarecido a respeito da vida após a morte. O quanto o espírito que está lá pode ser conduzido ou conduzir um médium na escrita, né? Na escrita, na fala, na visão. Então, a existência da vida após a morte, ela é comprovada e a gente sabe, nós espíritas, o quanto que a gente está num período de passagem por aqui e que aqui seja de aprendizado constante, que a gente possa evoluir. Então, o papel das irmãs no início do espiritismo, ele é fundamental. Não esquecendo que não foi só nos Estados Unidos, né? Lá foi uma manifestação, mas foi em todo o mundo, e apenas o Hippolyte que resolveu estudar e fazer, então, pesquisas a respeito desses fenômenos e obter resposta dos espíritos para cada questionamento, que acabou no Livro dos Espíritos ali, 1119 questões, que qualquer pessoa que tem acesso ao Livro dos Espíritos pode estar lendo as perguntas e respostas. Ficou muito didático, né? Por isso que ele era pedagogo. Ficou muito didático, pergunta e respostas. Tem ali tudo, de todos os fenômenos. Então, Allan Kardec conseguiu estabilizar, assim, ó, colocar tudo em obras e ficar muito claro. E fora os outros autores e médios que têm uma referência muito grande de obras publicadas. Então, agora nós vamos, né, seu Dia, assistir um pequeno vídeo, tem 4 minutos, para a gente poder estar entendendo melhor, de uma forma mais didática possível, essa história das irmãs Fox, através de um outro olhar. Vamos contar a história da doutrina espírita e de Allan Kardec. Em um vilarejo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, chamado Hydesville, morava uma família protestante. O pai, John Fox, sua esposa Margaret e as filhas Margaret e Catherine. Naquela casa começaram a aparecer fatos estranhos, ruídos, pancadas, batidas que assustavam a todos. Em 31 de março de 1848,
Quando as pancadas ficaram mais fortes, as irmãs Fox resolveram desafiar o mistério e começaram um diálogo. Conte 1, 2, 3, 4 e logo se ouviram as pancadas respectivas. Toque, 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 toque. Descobriu-se que aqueles ruídos eram provocados pelo espírito de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela mesma casa. Por isso, 31 de março de 1848 foi considerada a data do nascimento do novo espiritualismo. No mesmo período, em vários países, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Eram as chamadas mesas girantes, que movimentavam-se rodando, dançando e subindo no ar sem nenhum apoio. Até então, as pessoas utilizavam os eventos como um passatempo que animava os salões. Foi quando, em 1854, um filósofo cientista ficou sabendo dos eventos. Mas primeiro, vamos descobrir quem é ele. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desde jovem dedicou-se ao conhecimento da ciência e da filosofia. Estudou no Instituto de Educação dirigido por João Henrique Pestalozzi, na Suíça. Em 1822, voltou para a França, onde passou a escrever livros didáticos. Publicou obras sobre matemática, geometria, gramática francesa, química, física, astronomia, fisiologia e muitas outras coisas. Em 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle de Lacombe-Boudet, chamada carinhosamente por ele de Doce Gabi. Lembra das mesas girantes? É aqui que elas se encontram com o nosso personagem. Em 1854, através de uma conversa com o Sr. Fortier, seu colega na Sociedade de Magnetismo, Hippolyte fica sabendo dos fenômenos. Em 1855, ele se dispõe a participar pela primeira vez de uma sessão para analisar os fatos. Ele observa, duvida, questiona e conclui que por trás daqueles eventos havia uma inteligência, os espíritos. A partir daí, o pesquisador desenvolve meios de se comunicar com os mortos. Surge então a doutrina dos espíritos, através do trabalho de vários médiuns. Allan Kardec, pseudônimo adotado por Hippolyte, codifica obras como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, além de vários estudos publicados na Revista Espírita. E, em 1869, desencarna Allan Kardec, deixando para a humanidade o legado da terceira revelação prometida por Jesus, a doutrina espírita. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa explanação da noite de hoje. Teve uma parte aqui explanada por mim, e ali ficou muito didático, né? Ficou bem bom esse desenho ali. E a gente, com isso, saber um pouco mais do início de toda essa nossa doutrina é fundamental no nosso trabalho, na nossa trajetória, para que a gente compreenda também alguns fenômenos que acontecem com a gente, né, no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Muito obrigada pela escuta, muito obrigada pelos olhares atentos à nossa casa, ao nosso lugar, aos espíritos que aqui se encontram, né? Todos os nossos protetores, nossos benfeitores, nossos anjos de guarda. Que tenham todos uma boa noite. Muito obrigada e que assim seja. O Grupo Espírita Caminho da Luz vem com muita alegria convidar amigos, familiares e toda a comunidade para o nosso almoço beneficente que acontecerá no dia 19 de julho no sítio Chico Bento, um local de amplo estacionamento ligado à natureza, com conforto e segurança, onde será servido 3 tipos de massa, 3 tipos de molho, galeto e saladas. Os convites já se encontram à venda. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. De 5 a 10 anos, o valor é de R$ 35. E acima de 11 anos, o valor é de R$ 60.
procure qualquer trabalhador da casa. Lembrando que todo o valor arrecadado com a venda será em benefício do Grupo Espírita Caminho da Luz. Assim estaremos felizes com a presença de todos. Nos encontramos lá. Até breve!